O objetivo aqui é falar um pouco sobre a atuação da ouvidoria, da contribuição da ouvidoria para o exercício da democracia, por meio da participação social. E, para isso, a gente tem, como não é uma solução simples, né, ali a gente tem que montar um quebra-cabeça, e, para a administração pública, a gente sabe que uma obrigatoriedade de 2 meses atrás é muito recente, é uma novidade para muita gente, em que pese a gente já tem um histórico de longa data de várias ouvidorias atuantes, de várias estruturas que funcionam muito bem pelo Brasil. Quando a gente passa até essa obrigatoriedade para municípios, especialmente os com menos de 100 mil habitantes, que passaram a ter essa obrigatoriedade agora neste ano, é um desafio tremendo. E, por vezes, o gestor público nem sabe da necessidade de criar um canal para manifestação, e, pior, por vezes, ele nem sabe o quão é importante para a gestão dele ter um canal direto com o cidadão. Eu participei da Marcha dos Prefeitos, e aí tinha lá a maioria do público era prefeito. Aí eu perguntei, quem é prefeito? Levantou. Quem é prefeito de município de menos de 100 mil habitantes? Aí levantaram a mão. Quem sabe que você tem que ter um canal de ouvidoria a partir do mês de junho? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu pedi para o colega da ouvidoria que estava comigo, levanta pelo menos você, para não ficar, né, sem participação. E, então, por isso que é muito importante a gente ter momentos como esse para compartilhar. A atuação aqui em Minas, essa parceria eu acho fundamental, por meio da Controladoria Geral da União com a regional aqui de Minas, com o Breno, a equipe do NAOP. Para quem não sabe, nós temos núcleos de ação de ouvidoria e prevenção em todos os estados, e esses núcleos fomentam essa atividade de ouvidoria, de transparência, atuam na capacitação de gestores, na orientação de ouvidorias, enfim, para que a gente possa realmente ampliar a política de ouvidoria. Está aqui a Conceição, coordenadora, né, Conceição? Sei que, quem tiver dúvida pode falar com ela depois aí, né, à disposição. Enfim, então a ideia é falar sobre esse contexto da governança democrática, do papel da ouvidoria para ampliar essa governança. E, para falar em ouvidoria, necessariamente a gente fala no nosso contexto da Lei 13.460, que nós denominamos de Código de Defesa de Usuário, pela prestação de serviços públicos, falando um pouquinho também sobre ideias e ações que a gente desenvolve para ampliar essa participação e a garantia do direito do usuário de serviço público através da mediação promovida pelas ouvidorias públicas, e também como ampliar os nossos resultados nessas ações, porque sozinhos nós temos muito menos força do que trabalhando de forma coletiva. Então, quando a gente fala em governança, né, especialmente em governança pública, a gente está falando de mecanismos de liderança, de estratégia e controle que são colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar as ações para uma adequada execução de uma política pública ou para uma adequada prestação de um serviço público. Ou seja, como que as instituições se organizam, como elas são desenhadas, como elas atuam, como elas se estruturam para poder cumprir a sua missão institucional. E quando a gente fala de governança democrática, a gente bota um novo componente nessa linha, que é a participação direta do cidadão. Então, a governança democrática é como estruturar um modelo decisório, um modelo de execução de políticas públicas com a participação efetiva da sociedade. Então, a ouvidoria se encaixa nesse modelo no momento que é o canal para recebimento direto da manifestação do cidadão. É uma avaliação que o gestor pode ter direto da fonte, direto do seu principal cliente. Então, por vezes, a gente cria indicadores, reúne grupos de especialistas, de servidores, para mapear problemas, ver soluções, que é muito importante, mas uma riqueza muito grande que se perde, às vezes, é qual é a opinião do cliente daquele serviço. Não é incomum a gente ouvir falar, olha, uma reportagem falando, olha, a creche não está funcionando, o hospital não tem medicamento, e aí vem a imprensa lá, vai entrevistar o gestor fala, não, já adotamos todas as providências para... Pô, mas o cidadão está reclamando. A foto lá, a creche está fechada, o hospital não está em funcionamento também, falta medicamento, mas aí o gestor vem, não, mas aqui demonstramos, já estamos providenciando a licitação. Quem já ouviu isso? Né?
Então, a participação social é muito importante nesse sentido, pode prever problemas, antecipar problemas. E se o gestor utiliza essa informação, ele pode melhorar a sua gestão. E, por vezes, a ouvidoria... Quem é ouvidor aí? Quem atua na ouvidoria? Quem já ouviu assim, pô, aquele pessoal da ouvidoria só me passa demanda, né? Então, quem é gestor aí? Tem pouco, né? Cadê? Quem é gestor? Cadê? Ah, tem mais. Alguém já recebeu demanda de ouvidoria? Já? Mas recebeu sorrindo assim? Então, esse é o espírito, receber sorrindo uma demanda de ouvidoria. Porque é muito positivo para o gestor ele receber a manifestação direta do cidadão. Então, nesse contexto que a gente fala desse exercício de uma boa governança democrática, utilizando também como subsídio a manifestação vinda do próprio cidadão. E aí, essa governança democrática aproxima o cidadão e o Estado. E ao aproximar o cidadão e o Estado, a gente pode tanto elevar a credibilidade do Estado, porque a gente está melhorando a nossa atuação enquanto agente público, porque, afinal de contas, nós temos uma assimetria de informação que é diminuída com essa aproximação, porque qual é o nosso modelo? Nós temos agentes eleitos, certo? Eleitos pelo povo para exercer o mandato. Esses agentes eleitos escolhem agentes que vão executar as políticas e os serviços, que são os servidores públicos, em regra. Esses servidores, que seriam os gestores, têm informações que o cidadão não tem. Certo? E o cidadão, ele deveria acreditar que aquelas pessoas estão ali para prestar o melhor serviço possível, para atender as demandas coletivas, atender as demandas da sociedade, ou seja, atender as suas demandas. Quando isso não acontece, há uma quebra na confiança. E essa simetria informacional, ela ocorre por quê? O gestor ele tem todas as informações, ele tem quanto ele tem de orçamento, ele tem quando vai ter a licitação, ele tem a especificação, ele tem qual a política que ele está pretendendo, qual é a iniciativa legislativa que ele vai apresentar para o parlamento, e que o cidadão muitas vezes não tem. Com transparência, a gente diminui isso, e com a possibilidade de abrir canais para manifestação direta do cidadão, a gente também diminui ainda mais essa simetria e traz essa aproximação que é fundamental para uma boa gestão. E aí, falando então disso, nesse quebra-cabeça que a gente tem que montar para melhor execução de uma política pública, para melhor... Pode ir. Para melhor realização do nosso cumprimento dos nossos objetivos institucionais, nós vamos falar de serviço público. E aí, não é raro, por exemplo, pegando merenda escolar, ver matérias como essa. Falta de merenda, por favor. Falta de merenda em Campinas, falta de merenda no Rio, falta de merenda no Amazonas, e uma operação com fraude de merenda em Minas. Então, isso não é incomum. Infelizmente, a gente ouve, por vezes, em várias políticas públicas, esse tipo de situação. E a gente percebe divergência, porque nem tudo é ruim. Assim, também não pode achar que tudo que vem da administração pública é ruim, mas nós temos casos, por exemplo, de fiscalizações da Controladoria Geral da União que evidenciam realidades distintas, como o caso de armazenamento inadequado de merenda. Não sei se dá... Não, pode voltar lá, por favor. Ó, merenda no chão, em cima de cadeira, merenda com uma baratinha, dá para ver ali? Não sei se dá para ver no do meio ali, mas é uma baratinha passeando ali na merenda, né? Aquela água é água servida, utilizada para preparar merenda, né? Então, são situações em vários estados distintos. No Pará, no Maranhão, em Goiás. Os 3 exemplos são desses 3 estados, por exemplo. Então, são situações que a gente encontra. E a última fiscalização dessa foi realizada em 2018, que encontrou uma dessas realidades, né? Então, são problemas que a gente tem que atuar para melhorar. E a ouvidoria tem esse potencial de receber essas manifestações, essas reclamações, e, por vezes, o gestor pode não saber que determinada situação está ocorrendo na sua gestão. Ele não é capaz de estar em todos os lugares. Então, para um bom gestor, um gestor que quer acertar, a ouvidoria é fundamental. Para o que não quer acertar, talvez não seja tanto. Mas, para o que quer acertar, ela é fundamental. E a gente tem casos também de detecção na fiscalização em que
vi lá, os medicamentos estavam bem armazenados, adequadamente, ou seja, aquela política estava sendo bem executada. E é isso que a gente espera. É possível executar bem uma política pública. É possível prestar bons serviços públicos. Então, em 2018, a gente passa a ter o início da Lei 13.460 para todos os entes da federação. Ela foi publicada em 2017, entrando em vigor para a União, os estados e os municípios com mais de 500 mil habitantes. Em dezembro de 2018, isso no ano seguinte, em junho de 2018, em dezembro de 2018, passou a valer para os municípios entre 100 mil e 500 mil, e agora, em junho, para os municípios com menos de 100 mil. E ela traz elementos importantes de participação social, ela traz direitos assegurados ao usuário de serviço público e traz a necessidade de ter canais, de existirem canais para que o cidadão possa se manifestar diretamente junto à população. Então, nós temos 2 papéis fundamentais que a lei traz para as ouvidorias públicas. Proteção e defesa do usuário de serviço público e uma atuação para simplificação e desburocratização de serviços. Então, a ouvidoria tem essa possibilidade de subsidiar a ação administrativa, tanto para a defesa de um direito pontualmente, de pegar lá um problema que o cidadão identificou, meu benefício não saiu, hoje a escola não abriu, como também melhorar processos administrativos por meio da análise das manifestações dos usuários do serviço, para que isso possa melhorar. Por exemplo, um cidadão se manifestar e falar, olha, vocês têm aqui um portal e seria muito interessante que tivesse um sistema push para que eu recebesse por e-mail informações do meu bairro, da minha região. E aí o gestor implementa. É uma melhoria através de uma manifestação de ouvidoria. Olha, eu tenho que preencher o formulário azul, verde, andar 2 andares. Não tem acessibilidade nesse tipo de posto. Aí o gestor olha aí, eu não tinha pensado nisso, vou botar no térreo, vou reduzir o número de formulário. Ou, melhor, se eu tiver tecnologia para isso, vou prestar esse serviço de forma digital. Então, essas são possibilidades que o canal de ouvidoria traz. E a abrangência da lei, ela é nacional, então, todos os entes, todos os poderes, e, como eu mencionei, em junho passou a valer para todo mundo, então, agora a gente está nesse trabalho de atuar para fomentar uma política nacional de ouvidoria, para instrumentalizar as ouvidorias que também não tiverem condições. E quando a gente fala de ouvidoria, não precisa que a cargo, necessariamente, não precisa ter gasto com DAS, com função comissionada. Às vezes, uma simples estrutura, depende da realidade daquele ente. Uma simples estrutura ali no térreo do prédio, com o cara do protocolo que já está ali, não precisa inventar muita coisa. Obviamente, aquela pessoa só tem que ser capacitada para garantir também que as informações que ela receba possam ser protegidas na medida da lei. Por exemplo, se você recebe uma denúncia, você não pode sair fofocando. Não sabe aí, chegou uma denúncia contra fulano. O ouvidor não pode fazer isso não, tá? Nem se for para contra colega, viu? Isso é brabo, hein? Então, o que acontece? Não precisa de grandes custos para isso. E como o conselheiro Duval falou, às vezes até traz economia. E a lei, então, traz princípios que devem ser observados pelo gestor público na prestação de serviço. E esses princípios, obviamente, têm que ser observados também pelos ouvidores e ouvidoras. Nós temos que pensar que um serviço público, quando ele é colocado à disposição da sociedade, ele tem que ser regular. Então, se você tem lá um serviço, transporte coletivo, você não pode ter um dia tem, outro dia não tem. Se você tem lá um serviço ambulatorial, não pode ter um dia tem, aí o cidadão chega lá, não, hoje a gente resolveu não abrir. Não, tem que ter uma regularidade, tem que ter continuidade. Esse é um grande problema que a gente esbarra, por vezes, em mudanças de gestão, quando se trata a prestação de um serviço como uma ação de governo e não de Estado, e, por vezes, há uma descontinuidade administrativa. Então, a lei traz essa necessidade de que o serviço tenha uma continuidade, que seja efetivo, ou seja, aquela solução ela realmente se resolva aquele problema que se dispôs a resolver, que tenha segurança.
A gente não pode botar o cliente do serviço em risco, como, por exemplo, às vezes tem transporte escolar de péssima qualidade, com pneu careca, né, sem nenhum item de segurança adequadamente provido naquele serviço. A atualidade, então, não pode ser um serviço que esteja desatualizado. Hoje a gente tem meios, por exemplo, de ter serviços digitais que não necessitam que o cidadão vá até o local. Teve até uma consulta interessante, porque no âmbito federal a gente tem um decreto que fala sobre a simplificação de serviços, o 9094, né? E ele... É porque são dois decretos, tem o 9094 e o 9492, é uma confusão de 90s. E o 9094 ele traz o quê? Que o CPF é a chave única, etc. e tal, que o serviço tem que ser preferencialmente digital. E aí vem uma dúvida, uma consulta para a gente. Olha, eu tenho um serviço que necessita de agendamento, mas o decreto diz isso, aquilo, porque o cidadão tem que ser atendido na ordem de preferência e tal, mas o meu serviço precisa ser agendado. E no governo federal a gente implementou a carta de serviço num portal de serviço, né, que é serviços.gov.br, que tem todos os serviços federais lá, ou deveriam estar lá. Tem mais de 2.000 já cadastrados. Aí o colega, então, que era responsável por esse serviço que era prestado, perguntou, eu posso agendar? Aí, na hora que eu estava falando com ele no telefone, eu entrei no portal de serviço e falei, poder agendar, você pode. Exigiu agendamento? Você pode. Só que não pode hoje, porque na sua carta de serviço não prevê agendamento. Como é que o cidadão vai entrar no site? Ele mora a 100 quilômetros do local. Ele não vê que precisa agendar, ele vai lá. Aí chega lá, precisa de agendamento. Não. Então, você bota no portal que um requisito do serviço é o agendamento. Então, isso tem que estar atualizado. Então, assim, a atualidade é isso. Você ter uma possibilidade de serviço digital, ótimo, mas aí o serviço vai ser digitalmente prestado, com um atendimento mais otimizado, e você vai ter um melhor resultado lá na frente, né? E, por vezes, o cidadão não precisa nem se deslocar para determinado serviço. Eu fui renovar passaporte esses dias, melhorou muito assim, a renovação de passaporte, ficou bem mais objetivo, né? Eu levei um monte de documento, não precisou de nenhum. Então, porque já está na base lá. Então, tem informação que você já tem na base pública e ainda exige do cidadão, de novo, né? Generalidade, ou seja, o serviço não é para uma pessoa específica, é para um grupo social, né, um público-alvo, que seja geral. A transparência na prestação desse serviço e a cortesia. E aí entra uma característica que é essencial para quem trabalha na ouvidoria também. Por quê? Geralmente, quando o cidadão procura ouvidoria, salvo que seja para elogiar, e acontece, existe muito elogio, tá, na administração pública, é impressionante, né? A gente tem a prática, até a boa prática, de fazer um mural de elogios, né? Assim, de reclamações a gente não bota, mas, né, a gente bota um mural de elogios, reclamação a gente aperta. Não tem essa máxima, né? O elogio você dá em público e o aperto você dá no privado, ali, né, para não constranger a pessoa, né? Aí, se não resolver, depois de vários apertos, ali você faz um PAD, aí demite, aí fica público, né? A sanção vai pública, né? Enfim. Mas aí é outra área, a ouvidoria não fala disso. Mas, enfim, a cortesia é muito importante. O cidadão ele vai fragilizado, geralmente. Aí ele chega, vê um servidor com a cara amarrada, né? Ou então uma resposta torta para ele, e aí você frustra e diminui mais ainda a credibilidade que ele tem em relação ao Estado. Então, para um colega que atua na ouvidoria, é muito importante isso, ter sempre em mente a cortesia no atendimento, quer seja o atendimento eletrônico, quer seja o atendimento presencial, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro colega que está lá, do cidadão que está lá. Se ele está reclamando, ou ele está denunciando, ele está numa situação de fragilidade ou de tensão muito grande. E a gente tem que ajudá-lo no exercício desse direito. Bem, e assim, uma boa ouvidoria, ela conecta o cidadão ao Estado, porque ela ajuda a promover a participação social, ela exerce um papel de mediação e conciliação, né? Então, por vezes, um problema, isso é muito comum na lei de acesso à informação também, né? Por vezes, o cidadão pede uma informação, o gestor responde torto que não vai dar, e aí, quando você entra no meio de campo para mediar, não era bem aquilo que o cidadão queria dizer, e aquela informação era pública também, da forma como
como foi entendida de forma equivocada, e aí você faz a mediação e consegue um resultado que é bom para os dois. O gestor consegue cumprir a lei e o cidadão consegue receber a informação que ele precisava. Da mesma forma, um atendimento, em vez de simplesmente ser um protocolo, um cartório que registra reclamação ou solicitação e manda para frente, às vezes é uma solução rápida, e aquilo vai mudar a vida do cidadão. A gente tem casos, por exemplo, que o cidadão está no exterior e manda uma manifestação. Ele manda uma manifestação para a ouvidoria, aí a gente vai fazer o quê? Vai ficar tramitando e-mail, a gente pega o telefone e liga para o MRE, para ver se o consulado do país pode verificar aquilo, porque é uma situação emergencial. Enfim, esse papel ele é muito importante. E, às vezes, quando vai para a área fim, que é responsável por aquele serviço, quando ele faz a solicitação do serviço em si, aquele prestador de serviço está tão sobrecarregado no dia a dia que ele não percebe que aquele caso era simples de resolver. E, às vezes, a ouvidoria consegue demonstrar isso e atuar numa rápida solução para determinados casos. A coleção e análise de dados, a coleta e análise de dados, que é algo também que é muito importante, a gente não pode se desprender de ter esse tratamento cortês, de responder à demanda do cidadão, mas a gente tem que utilizar esses dados de forma estruturada, e é isso que a gente tem buscado, por exemplo, na Ouvidoria Geral da União, trabalhar uma base de dados que a gente possa mapear problemas recorrentes de políticas e serviços públicos e propor melhorias estruturantes, né? Então, nesse sentido, o uso da tecnologia para fazer tratamento de dados, e a gente fala de inteligência artificial, algoritmo, eu nunca ouvi falar tanto de algoritmo, depois que eu ouvi a primeira vez, nunca mais parei de ouvir, né? Aprendizagem de máquina, enfim, e usar esses tratamentos de dados para conseguir construir soluções mais estruturantes para a administração. E, assim, contribuir para o aprimoramento e a simplificação de serviço, né? Então, nessa linha, pode passar. A gente tem, então, que buscar ampliar os nossos resultados, e desde 2015, a OGU trabalhava na construção de uma rede de ouvidorias. E agora, em março, a gente teve um decreto, então, que publicou a formalização de uma rede nacional de ouvidorias, que é por adesão, que é de forma colaborativa, porque a gente tem um problema, como integrar 350 ouvidorias federais, ouvidorias de 26 estados mais DF, ouvidorias de 5.570 municípios, todos os poderes, como construir uma rede que a gente possa atuar de forma colaborativa. Então, surgiu essa ampliação dessa rede originalmente criada. Então, essa capacidade de atuação foi ampliada por meio de decreto, possibilitando, então, a adesão à rede, e, ao aderir à rede, essa rede hoje ela é coordenada pela OGU, e ela possibilita oportunidade de capacitação, ela possibilita a utilização de um sistema gratuito de ouvidorias, que é o eOuve, e que agora está integrado na plataforma Fala BR, que é uma plataforma que integra os sistemas de ouvidoria e acesso à informação. Então, hoje nós temos, no âmbito federal, para o cidadão, numa interface única, o acesso ao sistema de ouvidoria e de acesso à informação da LAI, o ESIC, né? E o Simplifique, que é uma ferramenta de propostas específicas de simplificação de serviço. No âmbito estadual e municipal, já estão sendo oferecidos, tanto o eOuve, que já vinha sendo oferecido há longo tempo, e agora o Simplifique também passou a ser oferecido como serviço. Em breve, nós vamos lançar o eOuve, o ESIC nacional, e também, na parte de acesso à informação, os estados e municípios poderão aderir também para ter o ESIC como serviço sendo prestado nessa plataforma Fala BR de forma integrada. E o propósito dessa atuação, então, é integrar e desenvolver as ouvidorias de todos os entes, todos os poderes, porque cada um tem sua realidade, e a gente, trocando experiências, compartilhando cases de boas práticas, a gente consegue avançar, né, nessa melhor atuação e ampliar nossos resultados. Só para ter uma ideia, até junho, nós tínhamos 1.090 ouvidorias municipais integradas no eOuve, 301 estaduais e 349 federais. As federais são obrigatórias, estão todas lá, são 349 ouvidorias federais. Para as federais é obrigatório o uso do sistema, então é um número que fica estático desde a obrigatoriedade de 2018,
permanece estático porque, às vezes, com a oscilação de uma ouvidoria que é criada numa reforma administrativa ou extinta, mas sempre mantendo estático. Mas hoje, por exemplo, nós já temos 322 ouvidorias estaduais, né, e 1.211, mais de 1.200 municipais, até hoje, integradas ao EOV, utilizando o EOV. Então, passa a ser uma oportunidade, realmente, da gente desenvolver essa política nacional de ouvidoria. E, assim, a gente pode trabalhar de forma mais estruturada com a coleta de dados do cidadão e fazer uma avaliação cidadã de serviços públicos, o que é bem interessante. Porque a gente, na auditoria, a gente faz uma avaliação com base nos achados, nas evidências de auditoria, ou seja, são técnicos que vão verificar determinado serviço. Aqui, a gente complementa essa avaliação sob a ótica do cidadão. O que o cidadão entende daquele serviço, o que o cidadão entende daquela política, ou que ele realmente está sendo atendido naquele serviço ou política. E assim a gente trabalha essa questão de ouvidoria de dados, ou seja, trabalhar esses dados para que a gente possa efetivamente fazer contribuições para a melhoria da gestão. E a gente trabalha em 3 dimensões, vamos dizer assim, a de coleta, a de análise e de transparência. E no caso da coleta, então eu trouxe 3 exemplos. O primeiro é o Fala BR, que foi lançado agora, então, que é essa plataforma de ouvidoria e acesso à informação, né, que traz uma série de funcionalidades novas, e a gente pretende ampliar. Pode passar, por favor. Mais à frente. Então, o Fala BR ele integra o ESIC e o EOV. O ESIC, no momento, é só para órgãos federais, mas a gente vai disponibilizar futuramente também para estados e municípios, né? Ele traz a opção do Simplifique, que é interessantíssima, porque o Simplifique ele é um formulário específico para simplificação de serviço público. Ou seja, o cidadão ele sabe qual o serviço que ele quer se manifestar e ele tem uma proposta para melhorar a prestação do serviço. Então, ele é um cliente que usa aquele serviço e ele viu uma possibilidade de melhorar aquela prestação. Ele manda esse formulário, ele manda essa proposta para o gestor decide. Não, pode voltar, por favor. Isso. O gestor decide se vai implementar ou não, ele acata ou não aquela proposta, e, ao acatar, ele assume um compromisso com o cidadão que ele vai implementar. Então, isso é bem interessante, que aí o cidadão recebe o feedback do gestor, olha, foi muito boa a sua proposta, e eu vou implementar num prazo tal. Ou, foi muito boa a sua proposta, mas eu não tenho como implementar, ou eu não vou implementar porque já existe, ou porque não faz sentido. Não faz sentido, vocês não vão escrever isso, né? Não existe, né? Infelizmente, no momento, tal, né? Prezado colega, tal, aquela coisa toda. Mas é uma possibilidade interessante de receber propostas. Em vez de ficar um monte de técnico pensando como melhorar o serviço, você passa a ter um aliado. É o usuário do serviço que enxergou uma possibilidade que, às vezes, é simples. E são coisas simples, às vezes. Né? Às vezes, pode ser um simples aviso eletrônico, ou um aviso num mural, alguma coisinha simples que o cara ficava perdido, não sabia o que fazer, e uma proposta. Então, vai depender da realidade de cada órgão. Uma prefeitura pequena, às vezes uma disposição, olha, se você botasse esse serviço na sala, eu entrei lá, tem uma sala ali, outra lá, se você invertesse, talvez melhorasse. Se você juntasse, talvez ficasse mais prático e você conseguiria atender melhor a demanda, enfim. E aí você assume esse compromisso, e é bem interessante. Então, essa possibilidade está disponível também já no Fala BR. Ali embaixo é o site da página, que você pode tirar dúvidas sobre o Fala BR, ver lá, pegar mais informações, né? Então, é a página de aterrissagem, né, que o pessoal fala, né, onde você pega as informações sobre a plataforma, que é bem esclarecedora, né, e tem os contatos lá para qualquer dúvida. E o interessante, essa versão agora que saiu do Fala BR está bem aderente à portaria 424, a portaria interministerial que regula as transferências mediante convênio e contrato de repasse. Porque tem um dispositivo na 424 que prevê que o convenente tem que manter um canal efetivo para que o cidadão faça sugestões, reclamações, elogio, denúncia para a União. Certo? E agora, o Fala BR ele traz a funcionalidade. Pode passar mais um, por favor. Ele traz uma funcionalidade ali, ó. Você está na página do município, então você não está se manifestando para a União.
Mas se você quiser se manifestar para a União sem sair da página do município ou do Estado, você clica lá, ó, selecionar órgãos de outra esfera, Estado ou município. E aí você escolhe mandar aquela manifestação para outra. Ou seja, o sistema está totalmente agora aderente a 424, possibilitando que o cidadão tenha um canal com a União. E assim, o convenente, que antes poderia estar inadimplente com a criação desse canal, porque ele teria que desenvolver esse canal, se ele usa o Fala BR, ele pode propiciar isso para o cidadão, então ele fica aderente, porque a portaria prevê que tem que ter essa disponibilização de um canal e há uma avaliação, inclusive junto com o Ministério da Economia, que é quem regula essa questão de transferência voluntária, qual a atuação do governo federal em relação aos municípios, aos convenentes, enfim, que não estão adimplentes com esse dispositivo, porque há um esforço muito grande de fomentar a ampliação de canais para a participação social. No caso de análise, ou ainda no caso de coleta, a gente tem a chatbot da CGU, que é a CIDA, né, que é a robô cidadã, e ela recebe manifestação tanto no Facebook quanto no Telegram. No WhatsApp não rolou. Assim, só conseguimos no Telegram. Enfim. Pô, a gente lançou a CIDA no Telegram e começou a sair negócio... Pô, fogo, né? Mas, enfim. Mas a CIDA está lá. Mas o pior é que tem gente pra caramba entrando no Telegram agora, ficaram curiosos para entrar no Telegram. Né? Mas, enfim, tem essa possibilidade, então ela é bem responsiva, é interessante, que ela tem os scripts muito bons, você vai lá e ela vai te indicando o caminho, se você quer fazer reclamação, sugestão, elogio, e a gente também disponibiliza os scripts para quem quiser colocar na sua ouvidoria, enfim. E se alguém conseguir implementar no WhatsApp, nos dê o caminho das pedras, que está difícil. Né? No WhatsApp está difícil. É mesmo? Robô? Robozinho também? Não, mas um chatbot no WhatsApp? É manual? É analógico? Não, analógico também a gente poderia fazer, só que esse ali ele é eletrônico, não tem intervenção humana, entendeu? No WhatsApp a gente só conseguiria se fosse um atendente respondendo com script. E a gente optou por não abrir porque poderia ter muita demanda e ficar demorando a responder, então o que a gente está tentando é fazer o automático. No Telegram a gente conseguiu. Né? Enfim. É manual também, não é isso? Não, tem vários que no Zap, mas aí é como um usuário normal. É porque dentro do Zap a gente não consegue, se não for o WhatsApp empresarial com uma determinada funcionalidade, rodar um robô lá dentro. Tá? E esse caso não tem... A CIDA ela é totalmente digital, ela responde por meio de scripts. A única CIDA que era presencial foi a CIDA que estava no evento da 4ª semana de ouvidoria lá em maio, que a gente botou uma CIDA, mas que respondia, e ela era uma CIDA... analógica, né? Enfim, ela ficava respondendo as perguntas do pessoal durante o evento. Aí era uma colega mesmo que estava fazendo os papéis da CIDA. Mas essa dali não, ela é um script mesmo, é um robozinho que fica rodando e respondendo lá o cidadão, coletando a manifestação e é integrado direto no eOuve. Então, o cidadão se manifestou, quando ele conclui a manifestação, vai para a base do eOuve e cai para o tratamento da ouvidoria que ele direcionou no âmbito federal. E é customizável também para qualquer ente aí poder. E o programa de avaliação cidadã, que também é uma forma muito interessante de fazer a coleta de dados, que a gente coleta o dado com o cidadão, ou seja, são colegas da CGU, junto com organizações da sociedade civil, que treinam cidadãos para que eles coletem informações do serviço no momento da prestação do serviço. E aí nesse caso de coleta, então, eu trouxe exemplos, e a análise. Vou dar exatamente um exemplo desse PROCID, no caso de merenda. Pode passar, por favor. Então, ali, ó, só para ilustrar, aquela rede ali, ela apresenta informações das principais manifestações relacionadas à merenda. Então, o grosso é o alimento, depois a palavra merenda, e assim a gente faz esse mapa de calor para identificar quais são os principais pontos de manifestação do cidadão em relação à merenda. Com isso, a gente tem um trabalho que, desde 2017, vem sendo desenvolvido, e ali eu trouxe o primeiro caso, que foi o caso do Pará, que foi o primeiro a desenvolver, porque ele já fez 3 fases. Minas concluiu 2, aqui do Monitorando. Vai começar o segundo agora, né? E o Pará tem 3, e aí tem um resultado bem interessante de evolução. Por isso que eu trouxe esse caso, porque tem uma evolução bem bacana. Pode passar, por favor. Então, basicamente, no Monitorando a Merenda, o que é?
os alunos foram treinados para tirarem fotos da sua própria merenda, tirar foto do cardápio e avaliar se tem merenda, está seguindo o cardápio, e assim ele vai, o próprio aluno, a criança. Com isso, a gente mobilizou, nesse caso lá, organização social, faculdade, porque a gente treinou alunos de universidade para poderem se manifestar, para poderem treinar as crianças. Aí você mexe com a vida dos alunos, porque eles saem do banco acadêmico e vê uma realidade, mexe com a criança, mexe com o pai da criança, porque a criança chega em casa e fala que ela está fazendo a avaliação da merenda dela, né? E mobiliza a sociedade local, e o gestor passa a ter uma certa pressão para tomar uma providência. E ali, então, a gente tem um gráfico da evolução que é bem interessante. Ali a gente percebe o seguinte: houve merenda hoje? Então, da primeira fase, que foi no início de 2017, para a segunda fase, que foi em agosto de 2017, e para a terceira fase, que foi na virada de 2017 para 2018, final de 2017, foram 3 avaliações, então, no tempo, houve um aumento de 20% no fornecimento de merenda. Essa evolução pela avaliação dos alunos. Os alunos responderam das mesmas escolas. Foram 16 escolas avaliadas, 15 tinham merenda. Uma nunca tinha merenda, certo? Na primeira avaliação. No final da avaliação, houve um aumento em 20% da quantidade de merenda. Se a gente pensar na realidade de crianças, às vezes humildes, que não têm alimentação direito em casa, aumentar 20% a oferta de merenda pode ser algo que mexe com a vida de famílias, assim, né? E aí, outra questão interessante, a qualidade da merenda. Na primeira fase, basicamente, a maioria das escolas forneciam bolacha e um refresco, certo? Na segunda fase, na avaliação, a maioria já apareceu com um carboidrato e uma proteína na merenda. E na terceira fase já rolou um legume ali. Se vocês perceberem bem, tem um legumezinho perdido ali, perto da colher ali e tal. Mas já apareceu um legume. Isso mostra como a mobilização da sociedade junto com o Estado, né, você pode contribuir para a melhoria da vida de pessoas, porque da primeira para a última, em um ano de avaliação, é uma evolução muito, muito significativa, né? E aí, o caso emblemático lá do Pará. Uma das escolas que não oferecia merenda desde 2009, tendo recurso, esse é o pior, tinha recurso, mas não tinha estrutura, porque a obra do depósito lá nunca ficava pronta. A obra lá do refeitório nunca ficava pronta. Quando chegou o relatório para o secretário de Educação lá, com mobilização da sociedade, aluno, órgão de controle, todo mundo, cara, peraí, o que está acontecendo nessa escola? E terminaram a obra. E aí 1.600 crianças passaram a ter merenda e não tinham merenda dia nenhum por causa de uma obra. Então, esse é um caso que mostra como a atuação conjunta do Estado, por meio de uma ouvidoria, e do cidadão, pode potencializar os resultados. Parece uma coisa, para alguns, não tem tanta materialidade quando você bota no universo de recursos públicos aplicados pelo Brasil. Mas é uma ação que, com certeza, influenciou a vida de muita gente. Bem, e assim, tem a dimensão, então, da transparência. É só passar rapidamente, que a gente divulga, então, no painel resolveu vários indicadores que podem ser úteis para o gestor. Pode passando aí, só para visualizar. Então, pode passando, pode seguir. Então, vários indicadores sobre o tipo de demanda, gênero, se foi atendida no prazo ou não foi, localização geográfica, pode passar, isso. Enfim, então, e o volume de manifestações, isso tudo é público, o gestor pode usar, o cidadão pode usar, quem estiver usando o sistema tem acesso a essas informações. Pode ir. E assim, a gente trabalha, então, nessas dimensões. Pode passar, por favor. Bem, então, só mais um cliquezinho. Tudo isso para dizer assim, que o nosso esforço é atuar, então, para o fortalecimento de uma política nacional de ouvidoria, e que esse fortalecimento possa contribuir para realmente a melhoria dessa governança democrática, para que o cidadão possa exercer seu direito e ter bons serviços prestados. E nesse caminho que a gente sonha, né, de que um dia, e a gente espera que não demore muito, né, a gente possa ter resultados como desse vídeo, que vai passar agora para encerrar, que trata exatamente da participação social, um vídeo que foi premiado na Rede de Transparência e Acesso à Informação Ibero-Americana,
e que relata assim, um desejo, uma luta que a gente não pode desacreditar, para que em pouco tempo a nossa atuação enquanto Estado possa realmente ter efetividade para atender as demandas da sociedade. Querido diário, como toda criança, sou muito curiosa e queria entender aquelas notícias do jornal. Corrupção? O que é isso? Por que aqueles homens importantes foram presos? Eles lavaram dinheiro de verdade? Me disseram que o governo tem muitas contas para pagar. Por isso, temos que dar um pouco do nosso dinheiro para quem cuida da cidade, mas nem sempre ele é gasto da maneira certa. Agora entendi por que aquela escola pública estava fechada. O salário dos professores não foi pago. O dinheiro do povo foi pro ralo. Lembrei da minha avó, que se assustou com a notícia de um idoso que morreu na fila do hospital porque não tinha médico. Aprendi que, assim como em casa, cada um tem que fazer sua parte, todos nós temos que controlar como é gasto o dinheiro da nossa cidade. Senão, não vou poder comprar tudo que eu gosto, porque tudo vai ficar caro. Mas nós podemos mudar essa realidade. Minha avó ligou para a ouvidoria do hospital e eles consertaram a máquina do raio-x e ela marcou o exame que precisava. Eu também fiz a minha parte. Mandei um e-mail para a prefeitura e sabe aquele terreno abandonado? Virou um parquinho. Agora eu tenho onde brincar. Tô muito feliz. Ah, e a nossa rua foi asfaltada. Ficou melhor para andar de bicicleta. Desculpe, diário, mas esse assunto é muito importante para ficar em segredo. Eu vou para a internet, porque para as coisas melhorarem, todo mundo tem que ajudar. Faça sua parte, participe, questione, denuncie, informe-se e melhore a sua qualidade de vida. Bem, e com isso, então, eu encerro minha fala desejando que todos nós consigamos atuar para efetivamente ajudar a construir uma melhor realidade para o nosso país. Nosso papel é esse. Obrigado.